Bem-vindos à Universidade do Algarve, à sua feira virtual de junho de 2020. Estamos aqui para apresentar o mestrado em Fiscalidade. Eu sou subdiretor do mesmo e este mestrado desenvolve-se na Unidade Orgânica Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. É uma unidade orgânica com um peso muito relevante nesta universidade, tem 1.700 alunos, cerca de 110 docentes, 22 funcionários. É um mestrado acreditado, de novo, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a A3AS. É uma acreditação, conforme digo, incondicional. Ela teve lugar a 4 de outubro de 2019 e pelo período máximo de 6 anos. O seu número de registro é exatamente o que vos apresenta, o 125 de 2012. O funcionamento deste mestrado é em aula que tem lugar às segundas, terças e quartas-feiras, no primeiro semestre e no primeiro trimestre do segundo semestre, ou seja, conforme mais à frente iremos ver, realmente no último trimestre o que se passa é que realmente temos unidades curriculares de opção e aí o mestrado funciona também às quintas e sextas-feiras. O idioma de lecionação é a língua portuguesa. O website é aquele que é possível de ser visto no diapositivo presente. Este mestrado em Fiscalidade tem por diretora a doutora Leonor Salsa, subdiretora o Dr. Manuel Neves Pereira e subdiretor o Dr. José Rodrigo Guerreiro. A comissão de curso é composta pelos mesmos docentes. Os contactos são da Universidade do Algarve, pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. Em especial, através do Secretariado de Pós-Graduações, cujos contactos se vos apresento. O mestrado em Fiscalidade tem um corpo docente consolidado, um corpo docente que neste momento é composto pelo Dr. António Gião, Dr. Carlos Nunes, Celícia Batista, Cidália Viegas, Fernando Marques, Francisco Carlos Lima Dias, José Rodrigo Guerreiro, Inês Faria Teixeira, Leonor Salsa, Manuel das Neves Pereira, Maria da Lourdes Varela, Pedro Bastos Rosados, Sandra Rebelo e Virgílio Machado. Vou escusar-me a citar todos os nomes das personalidades e docentes convidados em edições de pós-graduações, quer pós-graduações stricto sensu, quer curso de especialização, quer mestrado em Fiscalidade, uma vez que ele decorre desde 2002, 2003, mas, portanto, tivemos o grato gosto de ter tido connosco, enfim, a grande maioria dos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, além de personalidades caras à matéria fiscal, à matéria tributária. O mestrado em Fiscalidade parte da constatação que há necessidade de um rigoroso conhecimento do direito fiscal aplicado, o direito fiscal nacional, o direito fiscal internacional e o que exige dos profissionais desta área uma formação com um grau de especificidade muito elevado. Os objetivos principais do presente mestrado são os seguintes: oferecer um segundo ciclo profissionalizante em Fiscalidade a licenciados em Gestão, em Economia, em Direito e formações afins. Depois, acrescentar e consolidar a formação inicial dos estudantes em Fiscalidade e Contabilidade, especialmente nestas áreas, entendendo a fiscalidade em sentido lato, e assim corresponder às exigências também da ordem dos contabilistas certificados. Formar e atualizar quadros qualificados na área dos ciclos de estudos de fiscalidade. Dinamizar a investigação, quer fundamental, quer aplicada, mas em especial a investigação aplicada, na área do ciclo de estudos do mestrado em Fiscalidade.
O mestrado em Fiscalidade tem tido um número de vagas de 30. Desde o início dos estudos pós-graduados na Universidade do Algarve em Fiscalidade, o que ocorreu em 2002, 2003, este número de vagas tem sido regular, com exceção de um ano cujo máximo foi de 25. O mestrado propriamente inicia-se em 2012, 2013, e os critérios de seleção dos candidatos têm tido uma constância digna de registro. Estes critérios são aparentemente simples, mas têm o valor claro de propiciar estudantes com uma formação adequada, perfeitamente adequada à frequência com sucesso deste ciclo de estudos. E assim, em primeiro lugar, a licenciatura em área científica afim de mestrado, ou seja, não é um mestrado que tenha uma banda larga de candidatos com formações muito distintas, uma banda larga de formações com adequação para acesso ao mesmo. Em segundo lugar, a nota final de licenciatura. E, em terceiro, um currículo vitae com carência de unidades curriculares do presente mestrado para acesso a uma determinada profissão. A área científica da CNAEF é a 344. Outro aspecto importante que convém realçar é o de que a Universidade do Algarve concede bolsas de mérito para os candidatos que sejam licenciados pela instituição com nota final de curso igual ou superior a 16 valores. Isso tem ocorrido todos os anos e realmente apraz registar que se trata de uma medida com um assinalável sucesso. A este mestrado e na decorrência quer da lei geral, quer da regulamentação da Universidade do Algarve, a este mestrado podem candidatar-se titulares do grau licenciado ou equivalente legal em área científica afim do mestrado. Isto segundo realmente o modelo de Bolonha. Mas também podem candidatar-se titulares de um grau académico superior estrangeiro, em área científica afim do mestrado, conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos, organizado de acordo com os princípios do citado processo de Bolonha. É também possível o acesso a titulares de um grau académico superior estrangeiro, mas sempre em área científica afim do mestrado, e que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau licenciado pelo órgão cientificamente competente, ou seja, é o Conselho Científico da Unidade Orgânica. Os titulares de grau académico superior estrangeiro, portanto, esta possibilidade aberta para titulares de licenciaturas estrangeiras tem sido aproveitada e com assinalável sucesso, especialmente pelos nossos caros estudantes oriundos do Brasil. Detentores, por outro lado, e em último, e como última possibilidade formativa para aceder ao mestrado, nós temos os detentores de um currículo escolar científico ou profissional que seja reconhecido com uma distante capacidade de realização destes ciclos de estudos pelo mesmo órgão científico. Diga-se que esta última possibilidade é difícil de preencher, uma vez que realmente se trata de uma avaliação casuística de um percurso profissional e científico, escusando realmente o primeiro requisito que será, e que com toda a propriedade, a licenciatura. O mestrado em Fiscalidade tem 8 edições. Ele iniciou-se em 2012, 2014. O número de candidatos foi sempre superior a 30 ao máximo. E o número de inscritos, obviamente que também. Por vezes nós temos um número superior de inscritos em virtude de, portanto, vagas que são criadas extraordinariamente. Temos ali a quarta edição de 2015-2017, que tem 25 inscritos, porque nesse ano foi estipulado que o máximo de inscritos seria exatamente esse número.
O número de candidatos para este mestrado, que atesta, portanto, manifestamente o sucesso do mesmo, é que realmente tem sido sempre superior a 30, às 30 vagas, mas, por regra, logo na primeira fase. Ou seja, nós, no final de abril, já temos as vagas preenchidas, pelo que, enfim, recomendamos que haja uma preparação por parte dos potenciais candidatos ao mestrado em temporalidade adequada, ou seja, antes de abril, março do ano no qual se vai iniciar a edição. Ou seja, no presente ano de 2020, que, portanto, essa preparação da candidatura seja feita no final de março, início de abril, e que realmente ela aí seja apresentada na primeira fase. Antes do mestrado em fiscalidade, nós tínhamos, de facto, formação pós-graduada, e tivemos exatamente 12 edições de formação pós-graduada anteriores a esta data. E, em regra, também com todas as vagas preenchidas. Designadamente, pós-graduações em fiscalidade, logo em 2002, 2003, abrimos 2 edições nesse mesmo ano. Em 2003, 2004, e assim sucessivamente, sem nenhum ano de interrupção ou de não funcionamento da mesma, sendo que em 2004, 2005, tivemos também, conseguimos realizar também 2 edições, o que de facto não é nada fácil, mas foi possível realmente realizá-lo. Tivemos também cursos de especialização em fiscalidade entre 2007, 2008 e 2011, 2012. A partir de 2012, a formação que apresentamos é uma formação já como mestrado, é desse que nós especialmente aqui curamos hoje. O mestrado em fiscalidade tem uma organização que integra no primeiro ano, como é, portanto, por lei estipulado, no primeiro ano, um curso de especialização, o designado curso de especialização, que no nosso caso é constituído por 13 unidades curriculares. Nessas 13 unidades curriculares, conforme referi antes, existem 3 optativas, entre 5 ou 4, no último trimestre do primeiro ano. A acreditação é de 60 ECTS e é repartida, portanto, nos 2 semestres, sendo que nas unidades curriculares com 15 horas tem 2 ECTS e meio, e nas de 30 horas tem 5 ECTS. O segundo ano tem uma acreditação igualmente de 60 créditos, em vertente profissionalizante ou em vertente de investigação. Sublinhamos este aspecto, porquê? Porque, efetivamente, ele tem uma dimensão, diríamos, pragmática, profissionalizante, muito notada. E por isso mesmo nós temos ali as hipóteses de realizar o segundo ano através de um projeto ou então de um estágio ao qual acresce o respectivo relatório de estágio. A vertente de investigação, ou vertente também dita científica, não que obviamente portanto, a primeira não o seja, mas é assim comumente designada, ela é constituída pela elaboração e discussão de uma dissertação. O mestrado em fiscalidade tem um plano curricular em cujo primeiro ano nós temos 7 unidades curriculares: o Direito de Gestão Fiscal, o Relato Financeiro, o IRS, Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, Contabilidade das Sociedades, IRC, Imposto sobre Valor Acrescentado e os Impostos sobre o Património e outros tributos. As 2 primeiras têm 2,5 ECTS e as restantes 5. No segundo semestre deste primeiro ano, do ano do curso de especialização, temos como unidades curriculares a Fiscalidade Internacional do Planeamento Fiscal, procedimentos de avaliação e garantias dos contribuintes, infrações fiscais, e depois, entre 5 ou 4 optativas, é possível escolher as unidades curriculares restantes, ou seja, as 3 restantes. As que têm sido mais solicitadas têm sido realmente as que são apresentadas em primeiro lugar.
No segundo ano, é uma unidade curricular, é composto por uma unidade curricular apenas, que, portanto, se compõe por dissertação, ou por projeto, ou por estágio, com o respectivo relatório. Conforme dissemos, elas reúnem 60 STS, cada uma. Quanto à empregabilidade e satisfação, nós temos um inquérito com maior significado, é o de 2018, foi realizado em janeiro de 2018, através de entrevista telefónica a ex-alunos do mestrado. E o que é que revelou? Revelou que a frequência deste mestrado originou uma subida de 8,3 na empregabilidade destes alunos. Este 8,3 pode parecer reduzido, todavia isso é ilusório, uma vez que realmente os nossos mestrandos são, por regra, já quadros de empresas, setor público, setor privado, ou então empregados, e realmente, portanto, a obtenção de emprego após o mesmo tem este valor exatamente por essa razão. A esmagadora maioria dos entrevistados, 91,7%, declarou desempenhar funções relacionadas com o mestrado e 67% considerou que a sua situação profissional melhorou pelo facto de o terem frequentado. Os inquiridos revelaram-se ainda bastante satisfeitos com a experiência, uma vez que 71% não hesitaria em voltar a candidatar-se ao mesmo, 75% recomendá-lo-ia e 79% recomendaria a nossa unidade orgânica. Quanto aos resultados do questionário sobre a satisfação pela frequência do mestrado, há pergunta sobre se voltaria a candidatar-se ao mesmo, pois 71% diz que sim, ou seja, em caso de necessidade, especialmente para atualização de conhecimentos, pois as respostas são estas e são de facto eloquentes. Recomendaria outrem, a resposta é de 75% de sims e provavelmente de 25%, ou seja, a possibilidade de não recomendar é de 0, ou foi de 0. Recomendaria a Escola Superior de Gestão Hoteleira e Turismo? Sim, 79%, provavelmente 21% e não 0%. Quanto às saídas profissionais, o mestrado propicia sólidas aptidões profissionais. 90% dos seus pós-graduados, ou dos titulares do mesmo, são profissionais liberais, são quadros qualificados de empresas privadas ou então do setor público, em especial do setor público administrativo e tributário. Quanto aos objetivos do mestrado, pois eles estão aqui apontados em primeiro, segundo e terceiro, mas o que é certo é que realmente aqui a ordem dos fatores não significa realmente algo que deva ser especialmente sublinhado. Porquê? Porque realmente, se é óbvio que com o segundo ciclo de estudos superiores é possível que realmente contabilistas certificados, revisores oficiais de contas, dirigentes e técnicos superiores da administração pública, gestores de empresas, fiquem, portanto, satisfeitos com essa segunda graduação, assim como magistrados, advogados e solicitadores, porque realmente este mestrado tem uma componente jurídica muito relevante, bem assim como com a contabilística e de gestão de economia. É natural que realmente esta graduação tenha também grande relevo para as respectivas carreiras profissionais. Como segundo objetivo, a satisfação em segundo grau superior de atualização, especialização, investigação e desenvolvimento a titulares de licenciaturas em quê? Em Direito, em Economia, em Gestão e em outras licenciaturas próximas, com afinidade científica suficiente. Por outro lado, este mestrado visa também completar possíveis requisitos académicos para acesso à profissão ou a profissões.
Temos exemplos de eventos com referências, portanto, exemplos de eventos como conferências e aulas abertas, ou, enfim, noutro formato, e realmente temos aqui dois exemplos dos mesmos, e um deles foi sobre matéria do novo regime jurídico do alojamento local, portanto, com profissionais do setor, stakeholders que, portanto, tomaram da maior importância, e não teve apenas uma edição. Um outro exemplo, apenas um exemplo, mas de significado não de sumenos, uma conferência com o professor José Casal Tanabais sobre tributação das empresas. É recorrente realmente esta excelente colaboração. Dos outros não vos damos aqui nota para realmente não tornarmos demasiado, enfim, demorada esta apresentação. O mestrado em Fiscalidade tem como pontos fortes o ter um corpo docente estável. Temos docentes que o são desde 2002, 2003. De resto, a maioria dos mesmos. Um corpo docente, pois, estável, academicamente qualificado, com doutores, especialistas, mestres em áreas fundamentais do curso e com experiência profissional. Por outro lado, ele tem uma heterogeneidade de formação e de conhecimento de base dos estudantes. Essa heterogeneidade é uma heterogeneidade não aberta, não plena, conforme dissemos, mas o que é certo é que realmente não deixa de existir uma diferenciação clara destas formações. Todavia, portanto, que se conjuga realmente para a fiscalidade. A gestão, o direito, a economia, a contabilidade, e tem constituído uma mais-valia no debate nas próprias aulas, fora das aulas, ao longo do segundo ano, durante a elaboração das dissertações, dos projetos, dos relatórios de estágio. O nível médio de satisfação dos estudantes é elevado. Os respondentes ao inquérito elaborado há 2 anos e aos inquéritos do CIMEA é manifesto nesta sede. O mestrado tem níveis de procura anual elevada, em especial por parte de antigos alunos e finalistas dos cursos de gestão, tendo em vista a inscrição na OCC, mas também a atualização por parte de diversos profissionais, portanto, contabilistas certificados, antes técnicos oficiais de contas, consultores jurídico-fiscais, funcionários da autoridade tributária, por exemplo. As 8 edições do mestrado em Fiscalidade, ou seja, desde 2012, 2013, e anteriormente as pós-graduações, em sentido restrito, e os cursos de especialização, conferem a este mestrado um aqui de conhecimentos de sedimentação inolvidável. Temos alguns testemunhos de alunos deste curso, como um estimado mestre Sérgio Silva, de cujo testemunho sublinhamos motivações de ordem pessoal e profissional, a necessidade e a utilidade de chegar mais longe na carreira, com a subida de mais um patamar académico. Para ele, o curso pareceu-lhe bem estruturado e equilibrado. O corpo docente foi selecionado com mestria, diz o estimado mestre, e realmente estimulou o espírito crítico. Como segundo testemunho temos da mestre Sandra Paixão Ferreira, que sublinhou razões de ordem pessoal e profissional, apesar realmente da sua atividade se situar superiormente em sede de direito de trabalho, sentiu necessidade de ampliar o leque de competências e conhecimentos especializados noutras áreas do saber jurídico, no caso, e realmente a utilidade do mestrado que contemplasse manifestamente matérias jurídicas, pois motivou sobremodo portanto, frequentá-lo.
e sublinhou também a qualidade académica dos docentes, aliada a um forte equilíbrio e utilidade das vertentes teórica e prática da fiscalidade. A utilidade para os juristas justos fiscais, para os juristas em matéria de direito tributário, conhecerem a contabilidade é uma recorrência e é uma mais-valia, portanto, que é um quid específico inovidável deste mestrado. E, finalmente, temos um testemunho de Gibelino Lopes da Encarnação, um distinto advogado, que realmente sublinha que a advocacia incide maioritariamente nas áreas da consultadoria fiscal e de contencioso tributário, e teve um interesse profissional direto e imediato. A Universidade do Algarve propiciou-lhe realmente proximidade a um espírito crítico e a uma formação e atribuição de graus académicos que realmente o satisfez manifestamente. Terminamos e vamos passar a uma fase na qual estaremos disponíveis para respondermos a sugestões, a questões que nos queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção, bem-vindos à Universidade do Algarve, bem-vindos ao mestrado em Fiscalidade.